A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Antes de iniciarmos o nosso resumo da lição 10, é bom lembrar que transtornos de personalidade são desvios extremos ou significativos do modo como o indivíduo se relaciona com os outros. São alterações de longa duração. Nos transtornos de personalidade, o indivíduo sofre de uma desadaptação social, já que se apresentam atitudes inflexíveis em uma série de situações. Estima-se que 15% da população geral seja acometida e até 50% dos pacientes com transtornos psiquiátricos possuem esse diagnóstico. Atualmente são classificados 10 tipos de transtornos de personalidade e, dentre esses 10, o transtorno de personalidade narcisista. Para aqueles que querem se aprofundar no tema, sugerimos o site Passemos então ao comentário dessa lição. O título da lição é Como ajudar os que sofrem com o narcisismo. Ela é a lição número 10, que será ministrada no domingo, dia 10 de março de 2019. Narcisismo é o amor de um indivíduo por si próprio ou por sua própria imagem. Trata-se de uma referência ao mito de Narciso, que no grego quer dizer auto-admirador, e que na mitologia grega era um herói famoso por sua beleza e orgulho. O termo narcisismo foi introduzido na psiquiatria no final do século XIX e viria a ser adotado no campo da psicanálise por Havelock Ellis para descrever uma forma de sexualidade baseada no próprio corpo do indivíduo. O nosso textuário diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A nossa verdade aplicada diz: no enfrentamento da tendência egocentrista do ser humano, é importante conhecermos o que a palavra de Deus revela sobre a origem do ser humano, sua condição e o plano divino de redenção. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Objetivos da lição: primeiro, mostrar o que é o TPN. Segundo, ensinar como conviver com o TPN. E terceiro, apresentar os traços do TPM. Os textos de referência encontram-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, nos fala da maldade da humanidade nos últimos dias. Das características citadas por Paulo, destacamos: primeiro, amantes de si mesmo, versículo 1. 2. Presunçosos, versículo 2. Soberbos, versículo 2. 4. Sem amor para com os bons, versículo 3. 5. Orgulhosos, versículo 4. E 6. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, versículo 5. Todas essas são características do narcisismo. Introdução. O transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão difuso de grandiosidade extrema, uma necessidade de admiração e falta de empatia. O TPN está presente em vários ambientes e contextos. Alexander Bass, escritor, terapeuta e conselheiro matrimonial, disse: o narcisista é tão absorto em seu egoísmo que é incapaz de lidar com as necessidades dos outros, dando importância somente às dele. Em função de sua personalidade distorcida e inflada, venera a si próprio
exaltando seu egocentrismo. Voltaire, famoso filósofo francês, nascido em 1694, disse: os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Tópico 1. O TPN e seus sintomas. Atualmente temos visto muitos irmãos com sintomas do TPN. Nesta lição, vamos listá-los para que possamos saber quais atitudes tomar com o objetivo de ajudá-los a se cuidarem e melhorarem o seu comportamento. Atualmente, para se ter um diagnóstico do TPN, devem estar presentes e de maneira persistente, quase sempre, desde a adolescência, ao menos 5 das seguintes características. Sentimento grandioso da própria importância. Por exemplo, exagera realizações e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que haja qualquer justificativa plausível para isso. Ele tem preocupação com fantasias de ilimitado processo, poder, inteligência, beleza ou amor ideal. Ele também tem uma crença de ser especial e único e que somente pode ser compreendido ou deve associar-se com pessoas ou instituições especiais ou de condição elevada. Ele também tem exigência de admiração excessiva. Ele tem sentimentos de intitulação, ou seja, possui expectativas irracionais de receber um tratamento especialmente favorável ou obediência automática às suas expectativas. Ele é explorador em relacionamentos interpessoais, isto é, tira vantagem de outros para atingir seus próprios objetivos. A ausência de empatia também é uma das suas características. Ele reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e necessidades alheias. Frequentemente sente inveja de outras pessoas ou acredita ser alvo da inveja alheia. E ele apresenta comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes. 1.1. Fatores que levam ao TPN. Fatores ambientais e genéticos são responsáveis pelo TPN. Estatisticamente, verifica-se que a sua maior incidência está entre os homens. É claro que devemos manter a nossa autoestima em um bom nível, mas sem sermos egoístas. Por isso, o Senhor Jesus nos adverte em Marcos 8,34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. 1.2. Humildade, uma arma contra o TPN. Através da palavra de Deus, podemos mostrar ao portador de TPN a importância da humildade para Deus. E a tal ponto que o nosso maior exemplo de humildade é o próprio Senhor Jesus, conforme Filipenses 2, de 5 a 8, que diz: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos e irmãs, após a última ceia, o Senhor deu uma lição prática de humildade aos discípulos e lhes disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 14 e 15. 1.3. O engano do orgulho. O orgulho existente nos narcisistas os impede de pedirem ou aceitarem ajuda, trazendo para eles sérias consequências, inclusive sendo um problema para fazer verdadeiros amigos. Nesse ponto é bom lembrar Gálatas 6, 2 e 3, que diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ponto 2. Convivendo com o TPN. A convivência com o transtorno dificulta o indivíduo de enxergar
que é uma simples criatura de Deus e que por isso deve exercer a humildade, pois somos possuidores de uma natureza pecaminosa e só em Jesus Cristo conseguimos vencê-la. 2.1. Uma atitude a ser evitada. Um sintoma notável do portador de TPN é a autoexaltação. Mas a palavra de Deus nos previne em Mateus 23:12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. 2.2. A arrogância comum aos narcisistas. Olhar os outros com desprezo e pouco caso é uma característica marcante do narcisista. Ele odeia ser confrontado em suas decisões e gosta de humilhar quem quer que seja, principalmente se é seu subordinado. Provérbio 8:13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. 2.3. Um explorador de relações interpessoais. Nos seus relacionamentos, o portador de TPN apresenta: 1. Para atingir os seus objetivos, tenta se aproveitar da boa-fé dos outros. 2. Mostra-se amigo até conseguir o que ele quer. E caso tenha sucesso, humilha e despreza a pessoa. 3. É invejoso e quer e pensa que os outros o invejam. 4. Despreza as regras sociais e morais para conseguir os seus objetivos. E é presunçoso e vaidoso. Tudo isso leva ao esfriamento das relações interpessoais. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 10:24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. E, em Gálatas 5:14, temos o seguinte: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto 3. Observando traços do narcisismo. O transtorno de personalidade narcisista pode ser observado já na adolescência, mas o diagnóstico preciso só será confirmado quando se apresentar na vida adulta. 3.1. O perigo da síndrome de herói. É comum que crianças e adolescentes apresentem alguns comportamentos influenciados pelos super-heróis propagados pela mídia. É de fundamental importância observar se tais comportamentos estão dentro dos limites da normalidade. Caso contrário, é importante que sejam tomadas as devidas providências, pois pode se tratar de um caso clínico que pode até comprometer a sua integridade física, achando que é capaz de realizar prodígios. Irmãos e irmãs, está escrito em Mateus 19:26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. 3.2. Tratando o narcisismo. No caso do narcisismo, o tratamento clínico mais importante é na área psicológica. O uso de medicamentos só é feito em raríssimos casos. Já o tratamento espiritual é fundamental tanto nessa como nas outras enfermidades da alma. Salmo 103:3 diz o seguinte: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. 3.3. Apresentando a manifestação do caráter de Deus. Na área sexual, o narcisista está focado apenas no seu próprio prazer, ignorando se o seu cônjuge também está satisfeito ou não. Em 1 Coríntios 7:4, Paulo nos esclarece que o corpo de cada cônjuge pertence ao outro. E da leitura de Deuteronômio 24:5, podemos entender que no casamento, cada cônjuge deve promover a felicidade do outro. Conclusão. O transtorno de personalidade narcisista é mais presente do que imaginamos. Devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos
para que possamos identificá-lo. É quase impossível um narcisista enxergar-se como doente, mas, através da palavra, da oração e da comunhão, poderemos chegar ao objetivo de levá-lo ao tratamento. Tiago 5,16. Aos irmãos e amigos que desejam se aprofundar um pouco mais no tema do nosso estudo, sugerimos o site. Esse foi o nosso breve comentário dessa lição. Mais uma vez, quero agradecer do fundo do meu coração a todos que assistem os nossos vídeos e se inscrevem no nosso canal, fazem seus comentários, deixam o seu like. E isso tudo é que nos motiva a procurar melhorar e prosseguir com esse nosso projeto. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.